Ecnotalks, ver, ouvir, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Ainda existem vagas no ensino superior e esperamos que este episódio vos consiga ajudar um bocadinho. E lembrem-se, ainda têm sempre o próximo ano. Hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre os cursos e as universidades, para ajudar aquelas pessoas que estão a pensar naquilo que vai ser o seu futuro. E para isso trazemos um convidado muito especial, Diogo Marques, consultor de estratégia e gestão, professor assistente na nova SBE, autor do livro Amnésia do Saber, podcaster em Estrategicamente Falando e criador da newsletter Strategy Imposter. Como podem ver, uma carreira bem completa. Apresentaram muito bem, portanto sobre isso está o trabalho on point. Antes de começarmos, queria só deixar aquela palavra política que eu acho que é fundamental, que já tive a oportunidade de vos dizer antes, que acho que esta iniciativa é exatamente uma das razões pelas quais depois as pessoas ou vão para bons cursos, ou depois quando acabam os cursos conseguem ir para bons sítios profissionalmente. E acho que vamos ter a oportunidade de falar disso. Aquilo que eu tenho vindo a dizer muitas vezes é que é absolutamente fundamental que as pessoas, quando estão no ensino secundário ou no ensino superior, se dediquem a fazer outro tipo de coisas. E, portanto, acho que a vossa iniciativa é claramente de louvar e agradeço muito o vosso convite. Obrigada. Nós também temos que agradecer por teres Exatamente. aceito. Começamos então pela primeira pergunta. Diogo, como é que foi o teu processo de escolha do teu curso, da tua universidade? Como é que efetivamente escolheste o curso e a faculdade onde estudaste? Boa. Portanto, fiz o ensino básico no Externato de São José, que é um colégio católico, do primeiro ao nono ano. E eu lembro-me que já lá tinha muitas conversas na altura com a minha professora de História, em que ela sabia muito bem que eu queria ir para a Economia, eu também tinha um interesse em ir para a Economia, e, portanto, a área de Ciências Socioeconómicas era a área natural onde eu queria seguir a minha carreira académica, vá lá. E, portanto, do 10º ao 12º, quem conhece a zona do Restelo sabe que é verdade, atravessei literalmente a passadeira e fui para a escola secundária do Restelo, e quando estava no Restelo, na altura, a Católica estava no topo dos rankings das melhores licenciaturas de gestão em Portugal. E, portanto, eu logo desde o 10º ano comecei a trabalhar bastante para conseguir, por um lado, ir para a Católica, por outro lado, ir para a Católica com bolsa, e, portanto, consegui ir lá tirar o curso em Administração e Gestão de Empresas, onde estive lá durante 3 anos. E depois foi exatamente a mesma lógica. Quando eu estava na Católica, a Nova começou a construir o campus em Carcavelos, e isso traria naturalmente um conjunto de vantagens pelas pessoas e pelo ensino completamente diferentes, e, portanto, quando eu estava na Católica, comecei a preparar muito bem a candidatura ao mestrado na Nova, e, portanto, a lógica aqui foi sempre, ponto número 1, estar em faculdades de topo, tendo essa possibilidade do ponto de vista de notas, e ponto número 2, poder estar rodeado, como eu gosto de dizer, de pessoas interessantes, mas também interessadas, porque, juntando aqui à componente teórica, permitiria ter um crescimento muito mais acentuado, e acho que essa é uma das razões pelas quais, hoje em dia, com 27 anos e 5 anos de carreira profissional, consigo fazer coisas um bocadinho diferentes, tanto em valor, mas também em volume de coisas que fui fazendo ao longo do tempo. Ok, muito obrigada. Há realmente uma grande dúvida entre gestão e economia. Certo? Para quem está indeciso, quais é que são assim as grandes diferenças e que perfis é que se encaixam mais em cada uma das áreas? Assim, se nós olharmos tanto para a gestão como para a economia, os caminhos profissionais em termos de áreas são mais ou menos os mesmos, isto é, setor privado, portanto empresas normais, setor empresarial do Estado, a setor social, ONGs e depois o caminho do empreendedorismo. A grande diferença é que se a gestão acaba por ser um curso muito mais prático, porque se fala de recursos humanos, de estratégia, de operações, de marketing, de gestão de topo também, a economia é um bocadinho mais teórica, mais analítica, mais matemática, e o perfil de quem vai para a gestão versus quem vai para a economia é diametralmente diferente por essa razão, e depois também são as saídas profissionais, porque embora as saídas profissionais caibam nesses 4 ou 5 blocos que eu acabei de mencionar, aquilo que vamos fazer é relativamente diferente. Um economista vai ter uma abordagem muito mais macroeconómica, mais de perceber como é que o mercado vai estar, um gestor vai pôr as mãos na massa, lidar muito mais com pessoas, portanto, são áreas diferentes, o perfil também é diferente, e é exatamente por existir uma grande sobreposição e alguma confusão entre as áreas que muitas faculdades em Portugal, as que eu conheço bem, a Católica e a Nova, no primeiro ano têm o currículo exatamente igual, e só depois no segundo ano, na passagem do primeiro para o segundo, é que os alunos têm que fazer a escolha entre quero ir para a gestão ou quero ir para a economia. Portanto,
Na prática são diferentes. Aquilo que eu aconselho para clarificar as dúvidas é perceber, ponto número 1, o que é que eu vou dar, revejo, mas não revejo naquilo. Ponto número 2, o que é que eu quero fazer da vida, mesmo que não se tenha uma grande ideia, mas a verdade é que por serem caminhos um bocadinho opostos, mas que se cruzam, esta diferença nota-se muito bem quando começamos a fazer este exercício. Agarrando agora um bocadinho no tema das universidades, Sim. temos, por exemplo, a Nova, a Católica, o ISEG, entre muitas outras. Quais é que são, efetivamente, as diferenças mais marcantes entre cada uma delas? Eu há pouco tempo lancei um TikTok onde falei sobre as principais universidades que estão em Portugal e houve ali algum burburinho porque houve pessoas que não concordaram com as suas razões. Eu olho para o panorama das universidades que estão em Portugal da seguinte forma. Primeiro, nós temos a Nova SB. Aliás, saiu hoje, oficializou-se hoje o ranking dos mestrados internacionais em gestão e o mestrado da Nova é hoje o quarto melhor mestrado em gestão do mundo. Portanto, à cabeça, a Nova. Acho que a Nova está a anos-luz das outras e cada vez mais. Depois temos aqui um segundo bloco com a Católica e a FEP, portanto, a Faculdade de Economia do Porto. Depois temos um terceiro bloco com ISEG, ISCTE, embora exista aqui alguma diferenciação entre gestão e economia, e também a Universidade Europeia, que é uma universidade polémica e que algumas pessoas podem não concordar. Acho que agora com o novo campus que eles construíram e com o novo método de trabalho que eles estão a implementar, aquilo que eu estou a dizer agora, daqui a uns tempos, não vai ser totalmente mentira. E depois temos um quarto bloco que, no fundo, são todas as outras. Sendo que neste quarto bloco existe aqui alguma diferenciação. A grande diferença entre as faculdades vai estar em dois eixos. Eixo número 1, a forma como as cadeiras são dadas, o tipo de professores que lá estão, isto é, há faculdades, como é o caso da Católica, do ISEG e do ISCTE, em que os professores são professores mais académicos, mais teóricos, e isso traduz-se naturalmente na forma como as cadeiras são dadas. E depois o segundo eixo é o eixo da conexão com as empresas e a reputação no mercado. Naturalmente que se eu tiver uma faculdade que está mais acima no ranking, vai estar mais bem reputada para os empregadores e, portanto, também vai conseguir atrair melhores professores, melhores alunos, e é aqui que se faz a diferenciação. Portanto, e para resumir, 4 grandes blocos de universidades em Portugal: Nova, à cabeça, Católica, FEP, ISEG, ISCTE, Europeia e o resto. E depois a grande diferenciação entre as universidades é a forma como a matéria é dada e quem dá a matéria, e depois o tipo de conexão ou credibilidade que existe com as empresas. Isso acho que é fundamental. Obrigada. Ok, obrigada. E na questão de estudar fora, Sim. em que casos é que isso efetivamente se justifica? Eu posso falar do meu caso. O meu caso foi um caso um bocadinho atípico, isto é, eu estava na Católica, eu na altura não quis ir fazer Erasmus porque sentia que por estar numa boa faculdade, na altura a melhor em Portugal, ao nível da licenciatura, se fosse para fora, queria ter um tipo de experiência um bocadinho diferente, não só académica, e portanto não fazia muito sentido para aquele nível de propinas, para o investimento que é preciso para estar na Católica, estar a abandonar. Quis fazer no mestrado, cheguei ao mestrado, veio o Covid. E, portanto, eu nunca tive a oportunidade de fazer Erasmus e de ir para fora. Onde é que eu acho que isto compensa? Compensa se, por um lado, eu quiser estar exposto a um contexto social e académico diferente, porque a verdade é que o ensino em Portugal é diferente lá de fora e as pessoas também são diferentes. Eu vejo isso na Nova. Aliás, eu digo muitas vezes a brincar que estudar na Nova ou dar aulas na Nova é fazer Erasmus cá dentro, um bocado como o Cavaco Silva dizia, que era fazer férias fora cá dentro, na Nova é igual. E depois, quem quer tentar ter um nível de experiência diferente noutra universidade, seja para uma universidade melhor nos rankings, há pessoas que fazem isso, estão em Portugal numa universidade que nos rankings está a um nível inferior e querem ir para fora para ter o carimbo, para ter o selo de qualidade de uma outra universidade, ou porque simplesmente cá em Portugal é mais teórica e lá fora é mais prática, ou cá é mais prática e lá fora é mais teórica. Portanto, as razões dependem. O meu conselho, se pudesse olhar para trás e se tiverem a possibilidade, vão sempre fazer Erasmus, por mais que não seja numa lógica meramente académica, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, vale claramente a pena. Agora, depende dos objetivos de cada pessoa. Não ir para fora não nega nada e ir para fora também não dá todas as vantagens do mundo. É uma questão que depende sempre. Passamos agora então a outro tema, os bastidores da vida académica. Tornaste professor assistente da Certo. Nova. Como é que chegaste lá e o que é que isso te permitiu conhecer de diferente sobre o mundo académico? Portanto, eu na Nova estava lá a fazer o mestrado. Quando estava na Nova a fazer o mestrado, sempre tive a preocupação, embora o mestrado seja muito prático,
de fazer outras coisas fora de sala de aula e, portanto, fundei um clube que é o Nova Hospitality Club e fiz parte de outro, como gestor de projeto ao nível da consultoria. Depois fiz a tese de mestrado num projeto de consultoria com outros 3 colegas para a Tranquilidade, hoje em dia a Generali, e a supervisora da minha tese, que é a professora Constança Casquinho, de quem eu hoje sou muito amigo, e que foi minha professora também de Strategy Consulting, fez-me o convite para eu, na altura, dar a cadeira de Strategy Consulting com ela. E, portanto, surgiu o convite do lado dela, porque achava que eu podia ter potencial, porque se estava bem comigo, porque eu era uma pessoa sapiente e interessada, e eu também tive interesse. E depois, ao longo dessa oportunidade, já lá vão 5 anos, este é o 5º ano, as coisas foram-se desenvolvendo. Isto é, eu hoje dou muito mais cadeiras do que apenas uma. Este semestre, por exemplo, estou a dar 3. Dou aulas a mestrado e também a executivos, sendo que 95% dos meus alunos são mestrado, o resto executivos, em todos os eixos da gestão e da estratégia. Aí já tive cerca de mais de 2.000 alunos de 40 nacionalidades neste período de 5 anos e, portanto, surgiu por convite. Muitos poucos professores assistentes, os teaching assistants, ficam lá depois de uma primeira experiência. Eu sou dos mais antigos e gosto imenso. Porquê é que eu continuo lá? Essencialmente por 2 razões. Primeira razão, a razão de eu gosto muito de estar com os alunos, gosto muito de ensinar, gosto muito de estar na presença deles. Eu gosto também de dizer que eu sou um privilegiado porque a Nova está a pagar-me para eu estar também a aprender com eles, porque eles estão muito mais ligados à atualidade, aprendem novas coisas, e isso é ótimo. E depois a razão também egoísta, que é a razão de, não só por eles, mas também por mim, por estar sempre a rodar de cadeiras e de pessoas com quem eu trabalho, eu também consigo aprender bastante. E, portanto, pelos alunos, mas também por mim, é exatamente por isso que eu lá continuo. É um orgulho nestes 5 anos a Nova de ter continuado a subir nos rankings. Não sei se contribui muito ou pouco, mas é um orgulho. E de ter uma boa relação com os meus alunos, de professor, mas também de mentoria, deles me terem como uma figura credível. E isso, para alguém que tem 27 anos e está envolvido no meio académico, também é uma das razões pelas quais nos faz continuar e não ir embora. É sempre também pelas pessoas. Muito obrigada. Que conselhos darias a quem está indeciso e sente que a escolha do curso vai decidir toda a vida? Ponto número 1, não vai. A escolha do curso não vai decidir toda a vida. Podem sempre ou mudar de curso ou mais tarde especializarem-se em pós-graduações, fazer uma outra licenciatura, outra mestrado, etc. Aliás, o mercado de trabalho hoje em dia está cada vez mais descentralizado, porque não é necessário ter o canudo na mão para eu ir trabalhar para um determinado sítio. A rede de contactos faz muita diferença. Aquilo que eu consigo aprender de forma autodidata faz muita diferença. Aquilo que eu aconselho é, ponto número 1, leiam muito bem o curso que querem tirar. O que é que eu vou dar, em que moldes é que vou dar, que professores é que vão lá estar e quais é que são as saídas profissionais. E depois percebam se vêm a fazer isso no futuro. Percebam, este curso tem estas saídas profissionais. Eu gosto disto, vejo-me a fazer isto, vou ter prazer a fazer isto, do ponto de vista remuneratório, porque não vivemos do ar, isto também vai trazer benefício. Essa é a melhor forma de tomar uma decisão. E aprender com os erros dos outros. Há pessoas que erraram, pais, colegas, amigos, rede de contactos. É sempre bom termos acesso a essas pessoas e depois consumam conteúdo. Aliás, eu comecei a fazer conteúdo no TikTok sobre o ensino superior porque acho que tenho alguma coisa a ensinar e os resultados que eu tenho tido de engagement e de visualizações mostram que, de facto, existe aqui uma oportunidade muito grande para, ponto número 1, criar conteúdo sobre o ensino superior para clarificar as pessoas e, ponto número 2, do lado de quem está a consumir, de procurarem clarificar informações, façam perguntas, interajam com as pessoas. Eu, no meu caso, todos os comentários que fazem, todas as mensagens que me enviam, eu respondo a todas. Portanto, se veem um vídeo de alguém que está na área que vocês querem a falar sobre isso, comentem, enviem uma mensagem, interajam. Procurem ter acesso a estas pessoas. Hoje em dia há mais acesso do que nunca e este tipo de acesso muito mais fácil, muito mais democratizado, é a melhor forma de tentar perceber o que é que eu me vejo a fazer, mas principalmente, porque a partir há de ser a maioria, o espectro maior, o que é que eu não me vejo a fazer. E façam ao contrário. Primeiro perceber o que é que não se vem a fazer e depois sim afunilar para aquilo que de facto pode ser relevante. Que fatores realmente fazem a diferença na escolha de um curso ou de uma universidade que pouco se ouve falar? Do lado dos alunos ou do lado das empresas que recrutam? Digamos. Sim. Do lado dos alunos, eu acho que é essencialmente isso. É o que é que eu vou retirar daqui
E depois há pouco esqueci de mencionar uma coisa que eu acho que é também um ponto fundamental. Hoje em dia, as universidades oferecem cada vez mais atividades paralelas. Clubes académicos, clubes de alunos, presença das empresas nas universidades. Procurem perceber se a universidade para onde querem ir, de facto tem essa oferta. E isso é claramente um fator diferenciador. Portanto, para quem está a escolher o curso, o que é que eu vou aprender, quem é que me vai dar, para onde é que eu consigo ir e qual é que é a oferta global da universidade. Para quem está a recrutar, o que é que os recrutadores tipicamente olham? Ponto número 1, da universidade para a universidade de onde a pessoa veio, isto é, veio da Católica, veio da Nova, veio de uma universidade de topo ou não de topo, ponto número 1. Ponto número 2, a média. Embora, faça aqui um parênteses, eu em todas as entrevistas profissionais que tive ao longo dos últimos 5 anos, não me perguntaram a média uma única vez. Também acho que por ter o carimbo, isso deixa de ser um bocadinho relevante, mas garantam que têm uma boa média. E depois também o que é que eles querem saber? Durante o período de estudo, o que é que esta pessoa teve a capacidade de fazer enquanto esteve também a estudar. Por isso é que eu digo, estudar é importante sim, é a preocupação e é a obrigação, mas procurem fazer outro tipo de coisas. Clubes académicos, criar o vosso podcast, criar conteúdo para as redes sociais, fazer estágios, interagir com empresas, o que seja. Portanto, alunos é a conversa do costume, empresas, faculdade, média e tudo aquilo que a pessoa fez ao longo do percurso. Sendo que, quando vamos à entrevista, é bom que nós consigamos articular palavras, que saibamos comunicar como deve ser, porque eu digo sempre, não interessa nada ter um currículo muito bom, se depois vamos à entrevista não sabemos explicar, não sabemos falar, não sabemos demonstrar interesse na empresa e na vaga e não conseguimos mostrar que, olha, se tu me contratares, este é o problema que eu te vou resolver e estes são os objetivos que eu tenho para a minha carreira dentro da tua empresa. Se isto não coexistir, não há milagres. Também precisamos nos saber vender um bocadinho, é dizer aquilo que queremos para conquistar o nosso objetivo. Eu digo-te uma coisa, não é entre aspas, é mesmo tirar os aspas. As pessoas têm que saber vender. E eu, ainda há pouco tempo, gravei vários TikToks a dizer isto. As pessoas têm que ter esta percepção. Todos os anos, vamos pegar na licenciatura em gestão, na Nova, por exemplo. Este ano entraram 550 alunos. Daqui a 3 anos, estes 550 alunos à partida vão entrar no mercado de trabalho. Se somarmos a estes da Nova, vamos ter os da Católica, os do ISEG, os do ISCTE. E às tantas vamos ter milhares de alunos formados em gestão, com mais ou menos a mesma formação, independentemente dos tais níveis, que o mercado vai ter que absorver. Spoiler alert, o mercado não consegue absorver tudo. Portanto, se eu não me souber vender, se eu não me conseguir articular palavras, se eu não tiver a preocupação de, ao longo da licenciatura, não ser só estudar, fizer o resto, eu vou chegar, passado 3 anos, ao mercado de trabalho e vou ser igual aos outros. Portanto, não é com aspas, é mesmo sem aspas. Eu tenho que me saber vender, mas para eu me saber vender, que é o ponto final, há todo um trabalho antes que tem que ser feito. Temos de nos diferenciar antes. Completamente. E por isso é que eu comecei este podcast a dar-vos os parabéns, porque vocês estão a fazer o que muitas pessoas não fazem, porque não querem, porque não podem, porque não têm ideia ou proatividade, e isto vai claramente diferenciar-vos, porque estão, do ponto de vista egoísta, a desenvolver competências nesta área e têm um projeto para contar. Mostra-se sentido empreendedor, mostra-se sentido de querer fazer outras coisas que não estudar, e isso é fundamental. E com isto já conseguimos aprender tantas Imensa coisas. coisa, sim. É isso? Ainda no outro dia estávamos a comentar que estamos chocadas com a quantidade de coisas que estamos a aprender, a quantidade de pessoas novas com quem estamos a conviver e os ensinamentos que elas nos transmitem. É impressionante. E depois há outra questão que é, há muito aquela frase aí que é verdade. Your network is your net worth. Ou seja, a minha rede de contactos é aquilo que me vai dar dinheiro. Vocês começaram agora a fazer este podcast. E depois há um conceito, vocês até podem falar, fica aqui a ideia, que é o conceito do compound effect. E o compound effect é um conceito de investimento, tipicamente, que diz que se eu investir 100 euros agora e tiver um retorno de 5%, e no próximo ano investir os 105, né, os 100 mais os 5%, se eu fizer isto ao longo dos anos, estes 100 vão se transformar em 1000, porque há o compound effect, o efeito multiplicador. Mas isto também existe nas redes sociais e na minha rede de contactos. Nas redes sociais, eu falo por mim, eu tenho cada vez mais uma playlist maior de TikToks e eu todos os dias tenho pessoas a seguirem-me e a virem buscar TikToks que eu lancei há 1 ou 2 meses. Porquê? Porque eu já tenho uma lista tão longa que a pessoa vê um e o algoritmo vai começar a recomendar outros vídeos. Na rede de contactos é igual. Vocês agora têm contacto, têm
convidam a mim, convidam outras pessoas. Daqui a uns tempos, se precisarem de alguma coisa, olha, Diogo, precisamos disto, aquilo, aquilo. Conhece alguém? Olha, conheço aquela pessoa. E vão para outra. Conhecem outra. E assim sucessivamente. E com base num contacto, criam uma teia de aranha absolutamente gigantesca, que se não tivessem criado aquele contacto inicialmente, que podiam estar envergonhadas, não ter vontade, etc., agora têm uma rede gigantesca. É verdade. É verdade. Por falar no teu TikTok, foi assim que nós descobrimos. Sim. Até nós estávamos a ver, eu vi o vídeo, até foi o das universidades. Sim. Estávamos a ver, eu assim, mandei para a Juliana e dissemos, isto era super interessante. E também lá está, tivemos uma parte um pouco egoísta, porque também era uma questão pessoal. Que nos interessava, sim. Claro. Exato. E pronto, foi assim que chegámos aqui, fica a dica. Perguntaram-nos como é que descobriram o Diogo. Está aqui a história. Eu posso partilhar com vocês. Eu, além de... Já vou lá ou depois falar sobre isto, mas eu, além da minha vida como consultor, eu também dou formações e também dou explicações. Portanto, cadeiras de gestão, finanças, etc. O TikTok, eu já consegui ter vários clientes novos, porque foram pessoas que viram os meus vídeos, acharam que eu era relevante e que percebia daquilo que estava a falar, enviaram mensagem e agora estou a acompanhar, a dar explicações de gestão, de economia, de estratégia, de finanças, etc. E, portanto, se eu não tivesse começado o TikTok, nunca teria tido estes novos clientes que depois podem referenciar, até do ponto de vista profissional, se cria aqui uma teia. A ação única de criar um TikTok ou criar um podcast gerou um cliente que vai gerar dinheiro e outros contactos, referenciações. Este dinheiro, contactos, e às tantas é uma rede absolutamente gigantesca. E se nós pararmos para pensar, mais vale mesmo fazer. Eu estive muito tempo a criar o podcast e criar o TikTok. Porque me vou expor. Isso me engasgo. Isso não sei o quê. Não vale a pena, mais vale fazer. Não se preocupem. Ainda no outro dia lancei um TikTok, agora vou dizer, as pessoas vão confirmar. É que eu tinha acabado de ajeitar o cabelo, tinha o cabelo um bocadinho molhado, e no primeiro clipe está a gota de água a cair assim. Se fosse o Diogo de há uns meses, eu pensaria, vou apagar, não publico isto. Publiquei. Já teve milhares de views. Não interessa. É mesmo, o importante é mesmo lançar e fazer. O resto é Tomar a conversa. iniciativa tem muita Exatamente. vantagem. Isso. E não pensar. Às Sim. tantas é fazer. Tantas pessoas que aparecem nas redes sociais, desgrenhadas, acabaram de acordar, etc. E têm milhares de views, as pessoas estão engaged com aquilo. O que as pessoas querem é conteúdo real. E, portanto, não vale a pena estar a bonecar, a embelezar. Não. É lançar, é fazer. Depois ajustar. Se eu perceber que aquilo não funciona, ajusto. Isto é sempre uma lógica de, como nas empresas, pensar, implementar, avaliar. Correu bem? Ótimo. Não correu? Ajusto. Ajusto, implemento. Implemento, correu mal? Ajusto. É Isso. É só isso. Muito obrigada. Agora, vamos passar a uma parte característica, que é a nossa ronda de perguntas rápidas. Boa. Não precisas de pensar, é só responder a primeira coisa. Qual é que foi a cadeira que mais gostaste de estudar? Strategy Consulting. Uma disciplina que adoraste. Strategy Consulting. Melhor conselho que já recebeste? Simplesmente fazer. Pensar, estruturar nas coisas, sempre antes de lançar, mas fazer. Fazer e depois pensar nas consequências. Se não fosse economia ou gestão que tinha escolhido? Se tivesse talento sobrenatural, gostava muito de ter sido jogador de futebol, mas não tenho talento para isso. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Econotalks. Falámos sobre cursos, universidades, futuro e escolhas. Muito obrigada, Diogo, por essa partilha Obrigado, tão eu. honesta, clara e sem dúvida inspiradora. E agora não se esqueçam, sigam o Diogo nas suas redes sociais, sigam também o Econotalks e leiam o livro do Diogo, Amnésia do Saber. Obrigado. Até à próxima!